E muitas mensagens aqui, por exemplo, o Jean fala pra gente por que o Ronaldinho não joga de graça no Grêmio como o Pelé fazia no Santos. Olha, Jean, nunca soube de o Pelé jogar de graça. Os salários eram menores e o Pelé ganhava até bastante com excursão e com propaganda. Eu nunca ouvi falar de o Pelé jogar de graça. Isso eu nunca ouvi falar. Mas qual foi a última grande polêmica? O Jardel, por exemplo, chegou a ser polêmico quando ele troca o Sporting pelo Porto? Não, porque ele não trocou diretamente. Ele trocou o Porto pelo Galatasaray e depois regressou ao Sporting. Mas houve casos muito complicados. Eu recordo-me do João Pinto, o João Vieira Pinto, já retirado, que fez parte da geração de ouro do futebol português. Rui Costa, Figo, João Pinto, enfim, Vítor Bahia. E ele trocou diretamente os rivais de Lisboa, saiu do Benfica para o Sporting e foi uma facada terrível, porque ele era o capitão do Benfica, era o destaque principal da equipa, era tudo para os benfiquistas, e de repente ele troca pelo principal rival. Teve uma atenuante porque ele trocou porque o presidente atual na altura do Benfica, que era um louco varrido de nome Vale Azevedo, um homem que neste momento está fugido da justiça, não o quis, pura e simplesmente disse que ele estava livre, porque o salário dele era elevado, mas é uma irresponsabilidade completa prescindir do símbolo do clube só porque sim. E foi o que aconteceu. Essa atenuante, enfim, jogou a favor do João, mas foi complicado, recordo-me, foi complicado. No exemplo oposto, e eu prefiro dar esses exemplos, o Rui Costa, que é assim uma das principais figuras do Benfica, e é um caso muito curioso porque ele só ganhou um campeonato no Benfica e depois saiu logo para o futebol italiano, foi para a Fiorentina e passou quase toda a carreira na Fiorentina, e num dos jogos ele fez um jogo particular pela Fiorentina contra o Benfica e marcou um golo, e foi ato contínuo, marca o golo e desaba em choro junto à baliza, chorou, enfim, durante o jogador argentino era colega do Rui Costa na Fiorentina, os companheiros os antigos companheiros do Benfica também. Foi um momento muito tocante e muito emocionante, mas mesmo o Rui Costa, falou-se várias vezes do regresso dele ao Benfica enquanto jogava na Fiorentina. Ele depois jogou no Milan também, já na fase final da carreira. E mesmo o Rui Costa esticou a carreira dele europeia até ao limite, ou seja, até onde deu ele ganhou dinheiro na Europa. Depois voltou ao Benfica, e voltou, ainda fez 2 épocas no Benfica, 2 temporadas, enfim, num nível não tão elevado como anteriormente, mas voltou para vestir a camisola, aceitando o contrato que o Rui Costa fez com o Benfica no regresso. Tem a seguinte história completamente confirmada, porque eu sei que o Rui Costa é talvez o jogador com quem eu me dou melhor, ex-jogador, porque já está retirado. O contrato que ele fez foi o seguinte: reuniu-se no hotel com o presidente do Benfica, o presidente perguntou-lhe se ele estava disposto a regressar, ele disse que sim, perguntou-lhe as condições em que ele queria regressar, e ele disse: o senhor é que sabe, está aqui o contrato, o senhor é que põe o valor, eu, por mim, o que puser está bom. Isto é raríssimo hoje em dia. Eu acho que é a exceção das exceções. Mas eu quero saber o que se fala de Neymar na Europa. Neymar está, segundo a imprensa espanhola, entre os 50 jogadores que disputam o prêmio de melhor jogador do mundo, a bola de ouro. A gente vai rodar imagens do Neymar aqui, do grande craque brasileiro. Eu quero saber se em Portugal vocês veem o Neymar, vocês sabem do que esse garoto está jogando, que imagem, que tipo de informação chega do Neymar a Portugal, Luís? Em Portugal nem tanto. Os jogos do Campeonato Brasileiro passam na Globo Internacional, que é um canal pago também, fechado, e é assinado basicamente por cidadãos brasileiros. Você está vendo que vocês estão perdendo? Eu acompanho e não só na Globo Internacional, também no PFC, que sou assinante. Eu acompanho muito o Neymar, é fantástico, e enfim, sobre isso não vale a pena dizer mais nada, tudo o que eu disser será pouco. Agora, em Espanha, sim, em Espanha a história do Neymar é acompanhada diariamente nos jornais espanhóis de uma forma quase novelesca, e até, digo agora eu, com algum sentimento
de repulsa pela atitude, não sei se do Neymar ou se de quem o rodeia, por este jogo, enfim, eu diria até um pouco arriscado, de vai para o Barça, vai para o Real, hoje vai para o Barça, hoje diz que gosta do Barça e gostaria de jogar, hoje diz que o Real é o time dele desde que nasceu, depois vem o presidente do Santos dizer outra coisa, depois agora, vem... No Brasil, o discurso do Neymar tem sido único. No Brasil, não sei se ele deu alguma declaração lá fora, porque aqui ele só fala em ficar no Santos. A história do Neymar... Não, mas ele já falou sobre o Barça, já falou sobre o Real. Ele fala assim, que gostaria de jogar, que adora. Mas é que as notícias estão sendo publicadas e desde o começo o Santos e o Neymar falam que ele vai ficar até a Copa. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o discurso, e tem muita gente bancando que o negócio está fechado já para o meio do ano que vem. Mas até agora, quando fala sobre isso para microfones brasileiros, o Neymar e o Santos falam na permanência dele. Ele não joga hoje, o Éder Luiz, mas é um jogador que vem fazendo diferença pelo Vasco da Gama. E não foi bem no São Paulo. Que imagem os portugueses têm do Éder Luiz, que até hoje é um jogador que pertence ao Benfica? O Éder Luiz chegou ao Benfica numa temporada que não foi famosa para o Benfica, na temporada passada. E foi uma aposta pessoal do técnico Jorge Jesus, que é um fanático do futebol brasileiro, acompanha muito o futebol brasileiro. E o Jorge Jesus também, porque era uma aposta pessoal dele, deu várias chances ao Éder Luiz. O Éder Luiz foi dos jogadores novos que chegou ao Benfica, dos que teve mais oportunidades na equipa principal. Eu confesso que não desgostei do Éder Luiz. Acho que ele tinha condições para se afirmar, precisava de mais tempo, mas o futebol europeu e o Benfica é um clube enorme, onde a pressão é constante e não houve espaço nem tempo. Aconteceu o mesmo com o Filipe Menezes, que regressou ao Botafogo. Sim. E também é jogador do Benfica. Não há espaço, não há tempo, ou se afirma em pouco tempo ou então acabou. E acontecendo isso, e ainda bem que ele virou a tempo com o Bruno César, que saiu do Corinthians para o Benfica. E tem feito muitos gols, né? Ele, no início da temporada, eu tive muitas dúvidas sobre o rendimento dele. Ele ia mal. Aliás, ele deu uma entrevista passado pouco tempo, passado um mês ou dois de chegar, quando começou a decolar, a fazer de facto golos e boas prestações. Ele deu uma entrevista muito curiosa, onde dizia que agora sim eu percebo que é o futebol europeu, porque até agora era o adjunto, o auxiliar técnico do Benfica que me acordava para eu ir para o treino, porque eu chegava sempre atrasado ao treino. E ele diz que isso era normal, acredito que não, aqui no Brasil, mas diz que era uma coisa que aqui passaria com alguma facilidade, mas que em Portugal é impossível que passe. E a partir do momento em que ele percebeu o que é o futebol europeu, a exigência, o profissionalismo, enfim, a cobrança que existe, ele mudou completamente e é um jogador fantástico. E repercutiu muito no Brasil a homenagem que o Benfica fez ao Ricardo Gomes, quando o Ricardo Gomes sofreu um AVC. Presidente do Benfica. É um jogador que mostrou-se um jogador muito querido no Benfica, o Ricardo Gomes, um ex-jogador. O Ricardo formou com o Carlos Moser, a melhor dupla de centrais de zagueiros, como vocês dizem, que eu vi no mundo. E foi a melhor dupla de zagueiros do Benfica de toda a história. Incrível. Dois jogadores fantásticos. E o Ricardo, apesar de ter estado menos tempo que o Moser, ficou com uma marca no Benfica incrível, pela forma de estar dele, de fora até do campo. Foi capitão muito cedo do Benfica também e deixou uma marca incrível, sim. Por falar em marca incrível, eu quero saber qual é a imagem que os portugueses têm desse cidadão aqui que está na capa do Diário AS. Cristiano Ronaldo pode chegar hoje a 100 gols pelo Real Madrid. Essa marca sozinha não diz nada. Mas quando você vê a média de gols dele, ele tem 98 gols em 102 jogos pelo Real. Isso dá uma média de 0,96 por partida. É uma média absurda, impressionante do Cristiano Ronaldo. No Real Madrid ele é incontestável. E para os portugueses? Quem é Cristiano Ronaldo para a nação portuguesa, Luiz? É um caso esquizofrénico, porque ele tem esse rendimento no Real Madrid, já teve um rendimento muitíssimo bom no Manchester, e depois na seleção
por alguma razão as coisas não funcionam. Eu sei que não é a mesma coisa, acontece o mesmo com o Messi, por exemplo, no Barcelona e na seleção argentina. Sei que é diferente, sei que o contexto é diferente, os jogadores que jogam com ele têm qualidade diferente, obviamente, e isso conta muito, mas os portugueses têm alguma desconfiança em relação ao Cristiano. Ele é capitão de Portugal, ou seja, foram-lhes dadas todas as condições para ele poder brilhar, ser líder, mas ele não conseguiu ainda. E Portugal a seleção portuguesa tem a memória de outros capitães, esses sim, líderes, como foi o caso do Figo, para citar o mais recente, também o Rui Costa e outros anteriores, e o Cristiano não conseguiu. A qualidade do futebol dele é incontestável, não é disso que se trata, mas como líder há ali qualquer coisa que ainda não funciona. Agora, no Real é fantástico. Essa média é incrível. Fantástico, incrível. Aliás, a propósito, eu estou neste momento a fazer um livro sobre os 11 anos de carreira do José Mourinho, e é um livro que tem depoimentos de jogadores de todo o mundo, treinados por ele, Drogba, Lampard, Sneijder, enfim. E é um livro muito curioso porque revela os bastidores das vitórias. Aliás, o título é esse, Os Bastidores das Vitórias do José Mourinho. E o livro está dividido por vários capítulos que têm a ver com as características do José Mourinho, e um dos capítulos extra é o Real Madrid. E uma das coisas que o José Mourinho diz no livro para o livro foi que nesta temporada, no início desta temporada, e ele disse isto antes da temporada, portanto a entrevista foi concedida para o livro antes, não foi agora era mais fácil, mas que ele meteu na cabeça do Cristiano que ele ia ser o melhor marcador da história do Real Madrid. E de facto os números começam a caminhar para isso, porque é avassalador a prestação do Cristiano. Agora, Luís, conta só pra gente aqui, ninguém vai ouvir em Portugal ou na Espanha, nas suas conversas com o José Mourinho, ele não te adiantou nada sobre o Neymar, não? Não, porque eu acho que ele faz questão de estar à parte do processo, ou seja, é até incómodo para ele esta situação, porque ele quer gerir o grupo que tem. Para ele o importante são os que estão lá, não são os que podem vir ou não vir. E esta indecisão de vem, não vem, quase como o salvador da pátria, o salvador do Real Madrid, não é boa para quem gere um grupo de jogadores profissionais, como o caso do Real Madrid, onde os egos são fortíssimos. Aliás, o treinador do Betis de Sevilha, o Pepe Mel, dizia, antes de um jogo agora recente da Liga Espanhola, Betis-Real, dizia isso do Mourinho, que o maior mérito do Mourinho é conseguir gerir 25 egos, que é estrondoso no Real Madrid, então é uma coisa do outro mundo. E eu acho que a preocupação do Mourinho é essa, é que nem se fala do Neymar. E o Cristiano Ronaldo, que no Brasil ainda tem muita gente que questiona o Cristiano Ronaldo. Você não acha que para os brasileiros o lado metrosexual muitas vezes impede a gente de ver o Cristiano Ronaldo como um grande craque que ele é? A gente olha mais para o lado metrosexual dele do que para o futebol dele. Números impressionantes, 98 gols em 102 jogos é impressionante. Não, eu acho assim, ele tem um fã-clube feminino aqui no Brasil grande, masculino um pouco, pela como é que joga a bola. Mas assim, eu sou um pouco crítico em relação a ele, e eu queria saber isso do Luís exatamente. É porque a gente acompanha o jeito dele jogar no Manchester e no Real Madrid e tal, que é fantástico, um jogador moderno, rápido, às vezes é ponta, às vezes é meia, às vezes é atacante, ele faz gol de tudo quanto é jeito e tal, e chega na seleção portuguesa. Eu não sei se basta dizer que na seleção portuguesa os jogadores não são iguais aos do Real ou do Manchester, ou se tem uma coisa de postura dele, né? A gente brincava aqui durante a Copa do Mundo que ele era o único jogador que olhava pro telão, né? Era o craque telão, porque sabia que o telão estava o vendo, então ele ajeitava assim e tal, quando fazia o gol. Se não existe um compromisso dele, talvez por ter saído cedo de Portugal, de não ter feito uma carreira de futebolista em Portugal, se ele acabou se descolando essa questão quase passional com a seleção portuguesa. Se ele não se sente dentro da seleção. Não acho, sinceramente. O Figo saiu também muito cedo, o Rui Costa saiu cedo,
Vítor Bahia também saiu um pouco mais tarde, mas também saiu. Não acho. Acho que tem razão no princípio do seu pensamento sobre isso, mas acho que é por outra forma. Eu acho que o Cristiano carrega nas costas o peso de ter que decidir. Ele é a figura da seleção, é ele e mais 10, e ele sente muito isso. Ele carrega, ele muitas vezes perde o discernimento do contexto do jogo porque tem na cabeça que a decisão é dele e só dele. E à medida que as coisas, que o jogo não vai resultando e que a seleção tem mais dificuldades e o tempo vai passando, vai piorando esta ansiedade do Cristiano e atrapalha tudo. Eu acho que é mais por aí. Não é tanto o ego de dizer eu sou o maior e eu sou o mais importante, porque ele também é importante no Real Madrid. Só que no Real Madrid, se ele não decidir, tem o Benzema, tem o Ozil, tem, enfim, uma constelação que pode decidir por ele.